Então, para quem não sabe ainda, só vou dar um recado bem rapidinho. A gente está fazendo, a gente começou, na verdade, 2 meses atrás, uma coleta de doação de alimento para as crianças que fazem parte da evangelização todo sábado, né? Então, nos sábados, a gente faz a evangelização com as crianças carentes do bairro Sebal do Cunhos, né? E a nossa ideia da ação é todo final de mês, todo último sábado do mês, a gente fazer distribuição de alimentos arrecadados, né? Então, a gente recebe tanto alimentos por quilo, né? Às vezes um pacote de arroz, feijão, um leite, de alguma coisa, a gente tem alguns pontos de coleta, como aqui na Casa Espírita, tem alguns outros que a gente ainda está desenvolvendo bem certinho, ainda não tem bem firmado, porque está no início, né? Mas a loja também, né? Que vai ser a Casa das Tintas ali das meninas também vai ser outro ponto de coleta. E se vocês quiserem também doar em dinheiro, né? Tem gente que acha mais fácil. A gente disponibiliza o Pix da Casa Espírita nas nossas redes sociais, ou a gente pode mandar no WhatsApp também. Ali também tem registrado o Pix, né? Então, qualquer tipo de alimento, qualquer valor é muito bem-vindo. E aí a gente faz um levantamento na última semana do mês de tudo que recebeu e tenta dividir. São aproximadamente 50 famílias, né? É sempre uma caixinha de surpresa, às vezes dá mais, às vezes dá menos, e dá como é, mas é impressionante que Deus faz milagres. Esse último sábado mesmo foi assim, eu jurava que a quantidade não ia fechar, e fechou exatamente, sabe? Então, né, a gente sabe que está sempre sendo muito amparado pela espiritualidade, principalmente eles, né, que são os anjinhos. E fica o convite aí também, concorde, Amber, para quem quiser nos auxiliar, vai ser muito bem-vindo. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos nos concentrando, nos conectando com o nosso Pai Maior. Nos sentindo mais leves, mais tranquilos. Que possamos, nessa noite, aproveitar da melhor maneira possível os ensinamentos, as palavras, que possamos, cada um, o seu entendimento, com as suas necessidades, acolher da melhor maneira possível os ensinamentos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados. E eu vou ler um trechinho do livro Orar e Vigiar. O que tens feito? O que tens feito para transformar em obras a tua fé, para melhorar o teu relacionamento com as pessoas, para facilitar a solução dos teus problemas? Para diminuir a distância que se faz entre ti e seus parentes? Para te esmarecerem na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? Para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? Para deixar de ser vítima da própria improvidência e insensatez? Para conquistar mais simpatia dos que convivem contigo? Para não te melindrares com tanta frequência? Então, com esse trechinho curto, nós damos abertura a essa noite de estudo, de palestra da doutrina espírita e pedimos que a espiritualidade amiga esteja amparando e intuindo a nossa palestrante da melhor maneira possível. Que assim seja. Amber, então a gente deixa contigo a palavra. Fique bem à vontade, tá bom? Okay. O tempo é seu, é livre aqui, não tem restrição, tá bom? Obrigada. Qualquer coisa é só chamar.
Eu vou fechar o Obrigada. microfone para não dar interferência. Ok. Boa noite a todos. Eu cheguei até vocês por inferência, né, da minha filha Biba, lá de Concórdia, e através dela, que me levou para fazer uma palestra lá em Concórdia, eu acabei entrando em contato com vocês, e é uma alegria estar junto, para a gente poder estudar um pouquinho, né, da nossa doutrina, fantástica doutrina que nos sustenta e nos auxilia na nossa vida. E hoje o tema é a prece. Vamos falar sobre a prece. E nós sabemos que o homem, em todos os tempos da sua existência, vem utilizando de recursos diferentes e variados que o ajudam a colocar-se em contato com o plano espiritual. Ele vai condicionando a sua mente, né, utilizando de vários instrumentos como vestes, paramentos, rituais, imagens, né, para que a sua mente consiga se deter com mais força naquilo que ele quer, naquilo que ele necessita, né? E isso o ajuda a atingir esses objetivos. Mas, de qualquer maneira, o objetivo principal de todos esses instrumentos, ferramentas e etc., é se colocar em contato com Deus. E no começo, lá atrás, quando a gente ainda estava num estado primitivo, a gente acreditava que Deus sentia como o homem, né? Tinha os mesmos sentidos físicos do homem. Então, se ofereciam sacrifícios de animais, se oferecia frutas, se oferecia flores, se oferecia perfumes, se cantava, né? Achando que com isso nós íamos satisfazer a sensibilidade de Deus, os sentidos de Deus. E, de alguma forma, algumas coisas dessas ainda permanecem até hoje, né? Esses recursos que vêm lá de trás, de canto, de flores, de perfumes, né? Nesses rituais que nós criamos para nos aproximar de Deus. Além disso, o ser humano também acreditava que podia negociar com Deus. Então, assim, eu faço um sacrifício porque eu preciso que um pedido meu seja atendido. E então, quanto mais importante o pedido que eu faço, quanto mais necessitado eu estou daquilo, maior é o meu sacrifício, a minha oferta, né? Então, antigamente se negociava muito com os sacerdotes, né? Quanto maior a oferenda, é porque o pedido era mais sério, o pedido era mais necessário, né? E isso também perdura até hoje. Nós vemos muitas pessoas que negociam com Deus. O Senhor me atende o que eu estou pedindo, e eu acendo vela, eu faço sacrifício, eu faço doação, eu faço uma porção de coisas, porque aí a minha prece, com certeza, vai ser atendida. Isso é uma coisa que perdura em algumas pessoas, em alguns núcleos até hoje. Mas por que isso acontece, né? Porque o homem, ele tem dentro dele essa noção, essa percepção da existência de Deus. Faz parte da nossa essência esse conhecimento de que Deus existe efetivamente. Então, nós buscamos formas, né, de nos aproximarmos dele, de chegarmos próximos dele, né? Como é que é essa questão da comunicação, né? Tudo vibra no universo, cada partícula, cada molécula, cada átomo vibra. Essa vibração, ela produz ondas que se espalham pelo fluido universal. Essas ondas, essas moléculas, essas partículas, elas emitem essas ondas e elas captam ondas também. É um vai e vem de emissão e recepção de ondas que são lançadas no fluido universal.
E essas ondas, elas se propagam em diferentes frequências, através do universo, né? Então, vamos tomar um exemplo. O violino emite ondas sonoras. A lâmpada emite ondas luminosas, né? A voz emite ondas sonoras. Um aquecedor emite ondas de calor, né? Então, essas ondas são lançadas, né, na atmosfera, são lançadas ao nosso redor, né? E elas têm diferentes frequências. Um violino tem uma frequência alta, um bumbo tem uma frequência mais baixa, e assim por diante. Existem frequências que o ouvido humano não consegue captar por serem demasiado altas ou demasiado baixas. O ouvido humano não consegue captar. Então, quanto mais baixa for a frequência, maior a dificuldade de identificar. Quanto mais alta, maior a dificuldade de identificar também, né? O homem, ele também emite ondas. Ele emite ondas magnéticas, eletromagnéticas, e as características dessas ondas que o homem emite dependem da sua evolução espiritual, moral, né? E além dessas ondas eletromagnéticas que ele emite, ele também emite ondas de pensamento cuja frequência dessas ondas de pensamento que ele emite vão estar de acordo com a natureza desse pensamento, né? Então, ele tem pensamentos de alta frequência e pensamentos de baixa frequência, de ondas de baixa frequência. E da mesma maneira que ele emite essas ondas de pensamento, ele capta ondas de pensamento que estão no fluido universal. Então, ele emite e ele capta, ele absorve, né? Só que ele só vai conseguir absorver ondas que estejam vibrando na mesma frequência em que ele vibra. Então, quando a frequência de onda é a mesma, existe uma sintonia. Assim como quando você vai no rádio e você roda o botão e sintoniza o rádio, né? Mais, menos, e você consegue chegar no lugar certo. Então, essa sintonia só acontece quando os pensamentos estão na mesma frequência. Então, e por aí nós podemos deduzir, então, que nós estamos imersos em ondas, né, ao nosso redor. Nós estamos envolvidos por ondas. E, através dessas ondas, nós conseguimos nos comunicar. E conseguimos interagir uns com os outros, através dessas ondas, porque nós sintonizamos com essas ondas, né? Então, nós podemos trocar figurinhas entre nós. Isso é uma coisa muito interessante. E esse é o princípio da prece. A prece funciona também com a questão da sintonia de onda mental, né? Então, quando nós fazemos uma prece e nós elevamos a frequência do nosso pensamento, quanto mais alta a frequência do nosso pensamento, mais alta a nossa vibração e mais alto nós vamos atingir, né? Nós vamos atingir patamares mais altos. Então, consequentemente, nós vamos chegar a nos comunicar com espíritos de mais alta frequência, espíritos mais purificados, mais adiantados, né? Em compensação, se nós vibramos em frequências baixas, em frequências negativas, nós também vamos sintonizar, mas vamos sintonizar com forças negativas, com espíritos inferiores. Mas vamos sintonizar, e essa é a questão. Então, o princípio da prece é sintonia, sintonia de onda, né? Então, para que nós cheguemos a nos comunicar com Deus, nós precisamos cada vez mais
elevar o nosso pensamento, transformando o nosso pensamento numa onda de sintonia e frequência alta, para que nós possamos chegar a espíritos cada vez mais superiores. Esse é um exercício que nós temos que aprender a fazer, de trabalhar com a nossa emissão de ondas, né? Elevando essa frequência. Então, vamos dar um exemplo. Quando nós temos uma dor de dente, daquelas bem violentas, nós não vamos procurar um engenheiro, porque o engenheiro não vai poder fazer nada por nós. Nós vamos procurar um dentista e, obviamente, nós vamos querer o melhor dentista, porque a dor é forte, a dor é muita, e nós queremos alguém que seja muito competente para resolver o nosso problema. Não é verdade? Então, assim como quando nós temos graves problemas na nossa vida, quando nós temos graves dores na nossa vida, quem é que nós devemos procurar? Quem realmente tem poder, quem realmente tem força, quem realmente consegue nos auxiliar. E essa é a palavra de ordem, né? Nós temos que buscar Deus. Porque se ele pode tudo, se ele é o Criador, se ele é a força maior, se ele é a inteligência suprema, quem melhor do que ele para nos ajudar? Né? Então, nós temos que buscar entrar em contato com ele. E essa é a nossa tentativa, porque muitas vezes nós não sabemos como entrar em contato com ele. E como é que nós podemos fazer isso? Então, aí, quando a gente passeia por um lugar bonito, quando a gente vê umas flores maravilhosas num jardim, e a gente olha essas flores, a gente percebe, a gente se dá conta com a sensibilidade de que ninguém vai poder fazer uma flor como aquela, a não ser Deus. Quando a gente está diante de uma natureza maravilhosa, de um pôr de sol esplendoroso, o nosso pensamento é o quê? Ninguém consegue fazer uma coisa dessa. Só Deus. Quando nós vemos a força de uma tempestade, dos raios que caem, daquela água violenta, ninguém consegue fazer uma coisa assim. Ou quando a gente olha um céu estrelado, né? Aquelas estrelas brilhantes, aquele milhão de estrelas, né? Lá longe, aquele brilho todo. Os astros que andam nas suas trajetórias e ninguém choca um com o outro, ninguém sai do ritmo, ninguém sai da órbita, tudo funciona a hora e a tempo. Quem é que consegue organizar tudo isso? Então, quando nós nos pomos a pensar nesse tipo de coisas, quando nós estamos na natureza, principalmente, nós percebemos a existência de Deus. É o pensamento que nos vem. Ninguém faz um pôr do sol. Ninguém faz uma maré, um mar, uma paisagem deslumbrante, a não ser ele. Nesse momento, nós estamos preenchendo um requisito da prece, que é reconhecer a existência de Deus. E nesse momento em que nós nos extasiamos com isso, nós elevamos o nosso tônus, elevamos a nossa frequência de pensamento e chegamos até ele. Porque estabelecemos contato com as coisas que ele fez através da nossa sensibilidade e elevamos o nosso pensamento, porque nós reconhecemos que é ele o produtor de tudo aquilo. Então, essa é uma prece automática que nós fazemos. Estabelecemos um contato direto com Deus, através do reconhecimento da existência dele, através das coisas que ele faz. É assim que nós encontramos com ele, né? Aí, de outra forma, que de outra forma nós podemos encontrar com ele? Quando nos acontece alguma coisa fantástica, quando nos acontece alguma coisa extremamente maravilhosa, né? Qual é o nosso primeiro pensamento? Graças a Deus. Né?
quando nós nos livramos de um acidente tenebroso, quando nós nos livramos de uma coisa assim horrorosa, né? Quando acontece uma catástrofe e nós sobrevivemos, qual é o primeiro pensamento que nós temos? Graças a Deus, né? Apesar da situação ser trágica, né? O nosso sentimento de gratidão cresce espontaneamente dentro de nós. Quando esse sentimento de gratidão é dirigido a Deus, automaticamente a Deus, nós também estamos orando. Estamos preenchendo outro requisito da prece, que é o agradecimento, a gratidão, né? Agora, há pessoas que, quando recebem alguma notícia maravilhosa, ou quando escapam de alguma tragédia, acham que é sorte, acham que é coincidência, acham que é porque elas são muito boas, porque elas são muito inteligentes, porque elas são sensacionais e que então elas conseguiram fazer isso. E não dão crédito a quem de direito, né? Então, quando nós damos crédito a Deus por essas coisas maravilhosas que nos acontecem de repente, ou porque nós escapamos de alguma tragédia, esse sentimento é elevado. Esse sentimento nos leva automaticamente, nos coloca em contato com a divindade. Nós estamos transmitindo esse sentimento de gratidão a Deus, né? E dessas relações que nós temos com Deus, né? Nós temos uma terceira situação. Qual é essa terceira situação? Quando nós temos um problema gravíssimo na nossa vida. Quando nós temos um problema efetivamente sério. Quando nós temos uma coisa dolorosa acontecendo conosco, qual é o nosso primeiro pensamento? Meu Deus, né? Esse sentimento nosso inato de que Deus existe, de que Ele é o Criador, ele nos impele a buscar o socorro com Deus. Ele nos impele automaticamente a elevar o pensamento. O único detalhe é que, na maioria das vezes, nós tentamos entrar em contato com Deus nesses momentos com raiva, com revolta. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Como é que Deus faz isso comigo? Como é que ele permite que fulano vá embora? Que fulano me traia? Que fulano minta desse jeito? Como é que ele permite que eu fique tão doente? Ou que fulano fique tão doente? Né? Então, a gente acha que Deus está equivocado, que tem algum erro de consideração, que a assessoria de Deus não anda muito boa. Porque, afinal de contas, nós somos tão bonzinhos, nós somos tão ótimos, somos tão caridosos, somos tão inteligentes e maravilhosos, como é que pode acontecer uma coisa dessa conosco? Então, nós entramos em contato com Deus nesses momentos pelo desespero, pela necessidade. Nós entramos em contato com Deus pela aflição, né? Porque estamos buscando socorro. Apesar do nosso clamor, muitas vezes, ser de revolta, de irritação, ser de raiva e etc., nós também estamos entrando em contato com ele. Porque vem de lá de dentro a nossa aflição, a nossa vontade de chegar até ele. E isso automaticamente nos faz entrar em contato com ele. Apesar da revolta. Apesar da revolta. Mas quando esse contato acontece sem a revolta, então aí fica mais forte a coisa ainda, porque nós nos abrimos para receber o que ele puder nos enviar. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso sentimento, nós abrimos a nossa mente para a resposta de Deus.
E Deus sempre responde. Sempre responde. Mas o que acontece? Nem sempre ele responde da maneira que nós esperamos que ele responda. Nem sempre ele vai nos conceder aquilo que nós estamos pedindo. Por que acontece isso? Muitas vezes a gente ora com todo o nosso coração e nada acontece, nada muda. Entra dia, sai dia e a situação permanece. Então, nós achamos que a nossa prece se perdeu por aí, que Deus não ouviu, ou que Deus não está nem um pouco preocupado conosco, porque, afinal de contas, nós oramos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, e nada aconteceu, nada mudou. Então, o que é que acontece? Então, agora nós temos que ver uma outra perspectiva da prece. O que acontece nessa questão da prece? Dentro da lei universal, existe ordem, existe equilíbrio, mas existe também amor e justiça. A lei determina que toda vez que nós rompermos com ela, toda vez que nós formos contra ela, nós temos que reparar o erro. Nós temos que consertar o nosso equívoco. Essa é uma determinação da lei. Chama-se lei de causa e efeito. Então, se você faz alguma coisa, esse alguma coisa que você fez tem consequências. E você é responsável pelas consequências daquilo que você fez, daquilo que você pensou, daquilo que você deixou de fazer e daquilo que você fez mal feito. Então, a lei nos responsabiliza. Então, o que acontece? Quando essas coisas dramáticas, trágicas, difíceis, dolorosas acontecem conosco, o que é isso? Isso é a lei se apresentando a nós, cobrando a retificação, cobrando a volta ao equilíbrio, cobrando a responsabilidade. E como é que isso é feito? Isso é feito através das dificuldades que aparecem, através das dores que aparecem, através dos problemas de comunicação, dos problemas de relacionamento, dos problemas de ação nossa equivocada, de julgamentos nossos sumários e equivocados, né? Então, a lei se apresenta com esses problemas, com essas situações difíceis. Mas Deus nunca, jamais vai romper com a lei para nos ajudar. Então, por mais raiva que a gente tenha daquele que nos prejudicou, Deus não vai fazer com que ele sofra porque nós estamos pedindo com raiva. Porque já que ele nos fez sofrer, ele também tem que sofrer. Deus não vai romper com a lei do amor para nos atender a um pedido dessa natureza. Deus também não vai nos isentar da dor porque nós pedimos para não sofrer. Por quê? Porque nós temos que responder pelos nossos atos. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai nos apresentar oportunidades. Ele vai nos apresentar momentos em que nós poderemos retificar os nossos erros. Ele vai nos dar ferramentas para que nós possamos trabalhar as nossas questões íntimas e corrigir os nossos desvios. Ele vai nos dar oportunidade de retificar as nossas ações e utilizar bem os nossos recursos que foram mal utilizados no passado. Então, muitas vezes, nós não enxergamos essas oportunidades e nós achamos que Deus não nos atendeu. Né?
mas ele sempre nos apresenta um caminho, ele nos apresenta uma experiência, ele nos apresenta uma outra forma de agir. E essa é a providência divina respondendo às nossas preces. O problema é que nem sempre nós temos olhos de ver ou ouvidos de ouvir. Deus vai colocar pessoas no nosso caminho que vão surgir e vão nos dar ideias, vão nos estender a mão, vão nos dizer coisas que nos levem a encontrar soluções para os nossos problemas. Ele vai colocar caminhos, ele vai abrir portas e janelas para nós, mas nós temos que participar, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar as soluções. Ele não vai jogar as soluções no nosso colo. Ele não vai nos isentar das dores, porque nós somos causadores de dores e temos que responder por elas em algum momento. Então, de vez em quando, a lei vem e cobra. E nesses momentos, nós oramos a Deus desesperados, querendo que Ele tire tudo do caminho. Não, eu não quero sentir dor, eu não quero sofrer. Eu não quero colher o abacaxi que eu plantei. Eu não quero colher o pepino que eu plantei. Eu plantei o abacaxi, mas eu quero colher maçã. Não vai acontecer. Não porque Deus não tenha escutado você, mas porque quem planta abacaxi, colhe abacaxi, não colhe maçã. É assim que funciona a lei divina. Então, Deus nos ensina, Deus nos mostra, Deus nos dá opções. Mas nós precisamos saber olhar. Nós precisamos aprender a ver quando Ele nos responde, né? Mas Ele sempre responde. Então, nós temos que estar atentos para ouvir e para ver como, através de quem, com que coisas, com que oportunidades Ele vai resolver e atender às nossas solicitações. Então, existe uma historinha muito boa que ilustra tudo isso que eu falei. É uma historinha sobre 3 jovenzinhas, árvores jovenzinhas, que fizeram uma prece e pediram a Deus que a sua madeira tivesse destinos importantes, relevantes no futuro. E aí, a primeira pediu que a sua madeira fosse empregada para construir o trono mais alto do mais alto soberano da terra, o trono mais maravilhoso. A segunda pediu para ser usada no carro que transportasse os tesouros desse soberano poderoso. E a terceira desejou ser transformada numa torre, para que todos pudessem ver lá em cima a força, o poder desse soberano. E aí elas fizeram as preces e ficaram esperando. E foram crescendo, o tempo foi passando e nada aconteceu. E elas estavam certas de que Deus atenderia às suas preces. As outras árvores em volta já estavam duvidando, porque passava o tempo, primavera, verão, outono, inverno, e nada acontecia. Mas as 3 estavam convictas de que seriam atendidas, porque Deus havia mandado um anjo dizendo que as respostas viriam, que elas ficassem tranquilas, porque os pedidos tinham sido considerados e aceitos. Até que, num determinado dia, veio um lenhador, cortou as 3 árvores, né, e levou embora. E aí as outras árvores disseram, está vendo? Elas pediram tanto, tinham tanta certeza que seriam atendidas e nada aconteceu. Lenhador veio, cortou, levou embora, acabou. Só que o lenhador cortou e uma das árvores, né, foi parar na mão de um criador de animais que fez dela um coxo para pôr o alimento dos seus animais. O outro era um construtor de barcos e fez dela um barco. E o terceiro
Ele trabalhava numa penitenciária, ele encostou a madeira lá para ser usada depois para qualquer coisa que fosse preciso. E assim passou o tempo, mas as 3 árvores continuavam acreditando que ia dar tudo certo. Aí, o que aconteceu, então, com os desejos dessas árvores? A primeira, numa noite magnífica, foi forrada com pano simples e recebeu como berço um recém-nascido muito especial. A segunda transportou esse bebê, já homem, né? Enquanto ele transmitia a sua palavra, o seu evangelho numa praia. E a terceira transformou-se numa cruz, onde ele foi colocado e elevado no alto de um monte, né? Para mostrar o poder da prece, do evangelho, do amor de Deus por nós. Então, demorou, mas o destino das 3 árvores foi realmente relevante no final da história. E isso é o que acontece conosco. Nós podemos ter um final relevante também se nós aprendermos a esperar que as respostas venham e venham da maneira que Deus decidir que é melhor para nós, em vez da maneira que nós achamos que é melhor para nós, porque nem sempre o que nós achamos que é melhor para nós é realmente o melhor para nós. Muitas vezes nós estamos equivocados, muitas vezes nós estamos pedindo a coisa errada. Em vez de pedir algo que vai nos fazer bem, nós estamos pedindo algo que vai nos prejudicar enormemente. Então, Deus sabe o que faz. E nós deveremos, então, aprender a pedir, aprender a esperar e aprender a reconhecer as dádivas que Deus nos dá em resposta às nossas preces. E ter essa certeza de que jamais as nossas preces ficarão sem resposta. Porque no momento em que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós nos conectamos com Ele, nós o trazemos para nós o colocamos dentro de nós descobrimos que Ele está lá dentro de nós e conversamos com Ele. E isso fica gravado lá dentro, isso fica em nós, e isso nos faz receber essa energia nova, essa força, essa coragem, essa disposição para a luta, para enfrentar os nossos desafios, para enfrentar as mudanças que nós devemos fazer em nós, que não são fáceis de fazer, né? Mas que são necessárias. Então, a prece, acima de tudo, é esse encontro com Deus, essa relação íntima com Deus, essa forma próxima de conversar, de contar as dificuldades e de pedir a Ele que nos ajude com todo o potencial, o conhecimento, o amor que Ele tem e que nós não temos, né? Porque somos pequenos. Então, que a nossa prece sempre seja de louvor, de agradecimento e de aproximação com Deus, e que nós sejamos sempre capazes de conseguir escutar as palavras dele para nós e ver as respostas dele para nós. Que Deus nos abençoe a todos. Foi muito bom conversar com vocês nessa noite. Amber, querida, muito obrigada. Muito bom te ouvir. Uma delícia mesmo.
enquanto você ouvia, eu estava pensando aqui, esse é um assunto assim que, né, a gente já, claro, já ouviu falar, né? Mas a tua abordagem foi muito interessante, assim, diferente do que é o habitual, né, que a gente está acostumada a ouvir. Então, muito, muito bom. Obrigada mesmo, tá? Fico feliz que vocês tenham gostado. Com Vamos certeza. às ordens. A gente agradece imensamente a tua disponibilidade, estar aqui conosco, e com certeza a Pri vai ter escalar de novo, vai ter abusar mais um pouco. Estou às ordens. Um super abraço para todos. Que Jesus nos abençoe e nos Muito obrigada. acompanhe sempre. Fique bem. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Para aqui. Aqui.